você tem falado muito aí na questão do discipulado, né? Sim. E como ele é vital para que a igreja alcance a maturidade, para que ela recupere a sua saúde. Quando que foi que você entendeu na sua vida pastoral que o discipulado era a chave para você mudar a história da igreja? Eu sempre pensei na questão do discipulado. Mas eu vou dizer para você que nos últimos 8, 10 anos eu comecei a pensar nisso com mais seriedade. E isso implicou, no meu caso, em buscar leitura, literatura sobre o assunto. Ler mais, entender mais e tentar me aproximar mais de quem vive discipulado. Então, assim, essa chave, na minha cabeça, ela não se virou da noite para o dia. Foi uma chave que eu precisei de um tempo para assumir isso, né? Para entender isso. E para ler alguns caras que têm batido tanto nessa tecla da importância do discipulado e o quanto que isso transforma a realidade da igreja. Agora, entendamos o seguinte, se eu também não vira o cenário da igreja da noite para o dia, num processo de discipulado. Jesus não discipula a multidão. Jesus não discipula grupos gigantescos. Jesus ele faz um trabalho com poucos. Nos poucos ele investe e os poucos são transformados. E os poucos vão transformando e vão caminhando com outros poucos e assim sucessivamente. Na vida da igreja é a mesma coisa. Né? Nós, como igreja local, no nosso caso, a gente tem abraçado o conceito do discipulado desde 2018, né? Com uma pandemia no meio. Né? Mas eu posso dizer para você que o discipulado foi e tem sido elemento-chave no crescimento, na transformação de pessoas. É um processo duro, é um processo árduo, tá? Porque assim, ele implica em esforço de quem discipula e de quem se dispõe a ser discipulado. E aí, você acredita que todo mundo precisa de discipulado? Porque às vezes a gente fica olhando para alguns crentes antigos e fala assim, mas você precisa de discipulado? Você entende que todo mundo precisa? Precisar, precisa. Né? Agora, desejar nem sempre, né? Mas precisar, sim. Todo crente precisa ser discipulado. Quando eu falo desejar, não desejo, porque alguns não querem passar pelo discipulado. Mas, assim, eu entendo que todo crente precisa ser discipulado. Legal. Isso também passa pela liderança, né? Sim. Talvez você teve que começar esse processo, talvez ali, a gente falou da importância dos presbíteros, e talvez eles devam ter sido os primeiros ali que você precisou chamar para perto para iniciar esse processo, né? Eu vou dizer para você que eu tive o privilégio, talvez um privilégio até um pouco diferente, eu caminhei com pessoas muito maduras, né? Que foram discipulados em outros tempos. Mas alguns caminharam recentemente nesse processo, alguns presbíteros caminharam recentemente nesse processo, e outros continuam caminhando. Né? E, curiosamente, alguns líderes têm surgido do discipulado. Como igreja local, a gente, inclusive, estabeleceu o seguinte, liderança só pode ser assumida por quem passou pela jornada do discipulado. Quem não passou pela jornada do discipulado, talvez precise pensar o seu desejo de assumir liderança. E aí entra uma questão, né? A gente falou, você está falando muito de liderança aí, e a importância dela no processo de revitalização. Qual qualidade que um líder precisa ter nesse contexto? O líder revitalizador. Isso. Não o pastor, você está falando. Não, pastor, um líder. Cara, eu acho que dá para a gente resumir isso em uma só frase, viu, Daniel? Eu acho que o líder, independente de estar no cenário de revitalização ou não, para mim tem o elemento-chave, que é um coração de servo. O líder que tem coração de servo, ele se encaixa em praticamente qualquer instância. Né? Agora, quando o líder não tem coração de servo, tudo fica mais difícil. Né? Eu acho que aquela, inclusive, fazendo alusão a um livro que não é cristão, né? Mas que fez muito sentido quando falava-se da liderança servidora lá no Monge Executivo, não é?
não é leitura do nosso cenário teológico, mas fez muito sentido pensar na liderança a partir de uma perspectiva servidora. Então, assim, e aqui vem um outro chavão, né? Quem não sabe servir, não serve. Aliás, eu costumo dizer que a gente, quando é presbítero, pastor, é um chamado ao serviço, né? Você não está ocupando um cargo, você está ali ocupando um chamado a servir a igreja. Ou seja, se você não está ali disposto ao serviço, você está no lugar errado. Né? Inclusive, isso cabe para todo líder de ministério, né? Você não ocupa um cargo, você ocupa um lugar para servir pessoas. É porque se Jesus disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, Sim. Ué, e nós? É uma lógica um tanto mais simples, ué. Exato.